Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul tenta combater a expansão de uma quadrilha de bandidos do Rio de Janeiro. Eduardo Kotaki. Marcele, uma operação contra integrantes de uma organização criminosa que age dentro e fora de presídios cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em 6 estados. Uma pesquisa faz uma análise das operações policiais no Rio, com pelo menos 3 mortes. André Coelho. Marcele, segundo o levantamento, as polícias foram responsáveis por mais de 80% das mortes em chacinas. Os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. A polícia de Mato Grosso investiga a morte de uma jovem a tiros no norte do estado, Naira Pache. A vítima foi identificada como Keitiele Tainá Pereira Higino. Ela foi morta a tiros no quintal de casa em Colíder, aqui no norte de Mato Grosso. Marcele. Vai ser demolido amanhã um prédio com risco de desabamento em Olinda. Matheus Sampaio. O edifício Marquês de Filipe, que fica no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, no Grande Recife, é um dos 52 imóveis que a prefeitura do município garantiu que vão ser demolidos por causa do risco de desabamento. Essa demolição vai ser feita amanhã. Um homem é preso em Belo Horizonte tentando fraudar a prova do Detran. Júlio César Santos. O homem usava um ponto eletrônico, Marcele, e disse que pagou à autoescola R$ 3.500. Uma briga provoca o atropelamento de uma criança em Campo Grande. Osvaldo Nóbrega. Marcele, a polícia de Campo Grande procura por 2 homens que se envolveram numa briga no centro da cidade. E por causa dessa confusão, o menino de 10 anos foi atropelado e está hospitalizado em estado grave. Daqui a pouco eu conto os detalhes no Brasil TV. E começa a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Pará. Thaís e Assis. Nessa etapa da campanha devem ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades até 9 de junho. Marcele. Hoje é sexta-feira, 5 de maio. Brasil TV já está no ar. A polícia do Maranhão está atrás dos criminosos que atacaram um banco no interior do estado. Durante a fuga, os bandidos renderam uma van com pacientes de hemodiálise. E uma idosa morreu na ação. A Júlia Souza tem mais detalhes. A polícia do Maranhão ainda está em busca de 4 pessoas envolvidas na tentativa de assalto a um banco na cidade de Sítio Novo do Maranhão, distante cerca de 100 quilômetros de Imperatriz. Na fuga, os bandidos abordaram uma van de passageiros que vinha para Imperatriz. Houve troca de tiros entre policiais e os bandidos. 4 bandidos morreram nessa ação e uma passageira da van também morreu após ser transferida aqui para a Imperatriz. Ela levou um tiro na cabeça. A Polícia Civil investiga esse caso e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, uma equipe especializada em assaltos a banco está na cidade para acompanhar esse caso. Sobre essa abordagem à conduta policial, a Secretaria de Segurança Pública disse que só vai se pronunciar quando as investigações forem concluídas. Um bebê de 1 ano está internado aqui em Imperatriz em estado grave. Pelo menos 9 pessoas ficaram feridas nessa ação e as vítimas foram levadas para hospitais da região. Eu volto com você, Marcele. Amanhã, a operação policial no Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, que deixou 28 mortos, completa 2 anos. Um estudo inédito revelou que apenas 2 das 27 operações que tiveram mais de 3 mortes foram denunciadas à justiça. Quem explica é o André Coelho. Olá, Marcele. Olá, amigos do Brasil TV. Esses números fazem parte de um estudo inédito publicado hoje. Entre 2007 e 2022, foram realizadas 19.198 operações policiais aqui no estado do Rio. Dessas, 629 resultaram em chacinas, quando há 3 ou mais mortes em uma ação. As mega chacinas são as que têm 8 ou mais mortes, segundo os pesquisadores. Desse tipo de ocorrência, foram registradas 27 nos últimos 15 anos. Desse total,
2 casos ainda estão em fase de instrução e julgamento, 2 foram denunciados pelo MP e arquivados na Justiça e 23 foram arquivados antes de chegar à Justiça. Segundo os pesquisadores, os dados indicam que 87% dos mortos nessas operações foram mortos pelas polícias, enquanto que 13% em outras ocorrências. O Rio de Janeiro viu esse tipo de operação com tantos mortos em um curto espaço de tempo recentemente. Amanhã, a chacina do Jacarezinho completa 2 anos. Essa foi a operação mais letal da história do estado, com 28 mortos, entre elas um policial civil. Até o momento, ninguém foi responsabilizado por essa ação. Em maio de 2022, uma operação na Vila Cruzeiro deixou 25 mortos. Também no ano passado, em julho, 18 pessoas morreram na mesma operação no Complexo do Alemão, sendo essa a 4ª operação mais letal da história. De fato, já é ponto pacífico entre especialistas que a brutalidade policial, as ações policiais baseadas em operações policiais altamente violentas, a rotinização das operações policiais não é um meio eficaz. Os responsáveis por esse relatório estão rotulando as operações policiais de chacina e mega chacina sem qualquer critério técnico, científico, jurídico e metodológico. Em outras palavras, eles estão chamando os policiais de assassinos e mega assassinos, o que é um verdadeiro absurdo. Muitas das operações policiais que constam desse relatório já ficou provado que os policiais agiram em legítima defesa. Volto com você, Marcele. Volto aos estúdios do Brasil TV. Uma operação hoje no Amapá prendeu 5 pessoas por invasão a navios estrangeiros. A Anitta Flexa tem as informações. Olá, Marcele. Uma operação foi realizada aqui no Amapá para combater a ação de ladrões pelos rios do estado. Eles são popularmente conhecidos como ratos d'água, que é como são chamados os piratas na região amazônica. A ação da Força Tarefa concentrou esforços no município de Santana, distante cerca de 17 quilômetros daqui da capital Macapá. Lá foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva nos bairros Elesbão, Ilha de Santana e Comunidade do Ambrósio. A Força Tarefa identificou pelo menos 10 indivíduos com fortes indícios de participação nos crimes na área. Um dos envolvidos teria supostamente participado do latrocínio do velejador neozelandês Peter Blake, cuja embarcação foi invadida em 5 de dezembro de 2001. As investigações começaram após a denúncia de vários crimes, principalmente de furtos em navios mercantes. A maioria dos registros estava ligada ao furto de tinta naval usada no reparo de embarcações e com um alto valor comercial. As ações ocorriam à noite e com o uso de 2 lanchas que ficavam na Ilha de Santana. Já no Ambrósio, ficava um depósito usado pelos investigados. Em uma das ações do grupo, no dia 28 de fevereiro, um tripulante de um navio com a bandeira do Chipre foi amarrado pelas mãos e pés e teve os olhos vendados. Da embarcação foi levado uma tinta que havia a bordo. Marcele, essas são as informações. Eu volto com você. Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros no quintal de casa em Colíder, no norte do Mato Grosso. A Naira Pache acompanha as investigações. Esse crime foi registrado na noite de ontem em uma residência no bairro Sagrada Família, em Colíder, aqui no norte de Mato Grosso. A vítima foi identificada como Keitiele Tainá Pereira Higino, de 23 anos, que foi morta a tiros. De acordo com o boletim de ocorrência, ela foi atingida por 2 disparos, um no rosto e o outro no tórax. Assim que a polícia chegou na residência, os policiais já encontraram a vítima sem vida nos fundos da casa. Ainda segundo o registro policial, 2 suspeitos chegaram em uma moto, desceram, entraram na residência e efetuaram vários disparos. Ao lado do corpo da vítima, a perícia encontrou 3 projéteis. Na casa também foi localizado algumas porções de drogas. Na residência, os policiais também viram uma criança de apenas 6 meses. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil e, por enquanto, ninguém foi preso. Volto com você, Marcele.
Teve operação hoje em 5 estados e no Distrito Federal contra uma organização criminosa que age dentro e fora de presídios. Na região de fronteira com o Paraguai. O Eduardo Kotaki apurou os detalhes. Foram cumpridos 92 mandados de prisão preventiva e 38 de busca e apreensão em 9 cidades de Mato Grosso do Sul. Entre elas Dourados, Rio Brilhante, Ponta Porã e Campo Grande, além de cidades de outros estados como Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Mato Grosso. A operação é contra integrantes de uma quadrilha que age dentro e fora de presídios. Entre os alvos também estão advogados e policiais penais. O objetivo é combater o tráfico de drogas e armas. A investigação durou cerca de 15 meses. Volto contigo, Marcele. A polícia de Campo Grande procura por 2 homens que durante uma briga provocaram um atropelamento de uma criança. O menino de 10 anos está hospitalizado em estado grave. O Oswaldo Nóbrega tem as informações. Marcele, o menino de 10 anos está internado aqui na Santa Casa de Campo Grande. Ele foi entubado e o estado de saúde é considerado grave. O menino foi atropelado na última quarta-feira durante uma briga envolvendo 2 homens no centro da cidade. A criança estava sentada perto da mãe, da irmã e do namorado da irmã quando chegaram 2 homens brigando. Um deles, de camiseta vermelha, está sendo perseguido por um homem de bicicleta e armado de facão. Todos tentam fugir e saem correndo na direção da avenida movimentada. A criança também se assustou com a briga, se levantou e saiu correndo. Ela foi atingida pelo ônibus que passava pela avenida. A família tinha acabado de sair da igreja, onde foi pegar doações de roupas. O menino teve ferimentos na cabeça e foi socorrido pelos bombeiros. A polícia está à procura dos suspeitos envolvidos na briga. Um deles já teria sido identificado, mas o paradeiro é incerto. A polícia suspeita que os homens sejam guardadores de carros que ficam nos arredores de uma igreja, numa região conhecida pela presença de usuários de drogas. Se for identificado, o ciclista que aparece armado de facão poderá responder pelo crime de ameaça. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. Eu volto com você, Marcele. Um absurdo. E vai ser demolido amanhã um prédio em Olinda, no mesmo bairro onde outro edifício desabou, deixando 6 mortos no fim de abril. Quem conta é o Matheus Sampaio. Olá, Marcele. A gente vem acompanhando a preocupação dos moradores de Olinda por causa da quantidade de prédios que correm risco de desabamento. De acordo com a Defesa Civil do município, que fica no Grande Recife, existem 110 que estão nesse nível máximo de risco de desabamento. 52 deles vão ser demolidos, de acordo com as informações da Prefeitura de Olinda, e um deles é o edifício Marquês de Filipe, fica no bairro de Jardim Atlântico. Lembrando que tudo isso foi desencadeado, toda essa preocupação dos moradores, da população, da sociedade, por causa do desabamento do edifício Leme, no dia 27 de abril, na rua Acapulco, também no bairro de Jardim Atlântico, a poucos minutos de onde fica esse outro prédio que foi desocupado e que vai ser demolido amanhã. E começou hoje a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Pará. A Thaís Assis tem as informações. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a expectativa é vacinar 73 milhões de cabeças de gado e búfalos em 14 estados. Aqui no Pará, a Agência de Defesa Agropecuária vai participar das 5 etapas de vacinação. No ano passado, o rebanho paraense atingiu 98% de cobertura vacinal, acima dos 90% estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A partir de 2024, o governo do Pará pretende obter o título de zona livre da febre aftosa sem vacinação, acompanhando os outros 7 estados que já não têm mais a obrigatoriedade de imunizar o rebanho. A campanha de vacinação contra a febre aftosa segue até o dia 31 de maio. É com você, Marcele. E olha que caso absurdo. A polícia do Amazonas prendeu um homem filmado torturando a companheira. As informações com Fábio Melo. Olá, Marcele. O Lindomar Castro Ribeiro teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após a repercussão do caso. O motorista de aplicativo foi flagrado em um vídeo torturando a mulher na frente do filho de 5 anos de idade. Além de tapas e socos, ameaçou esfaquear a companheira.
Nesta sexta-feira, os policiais cumpriram o mandado de prisão. Ele estava escondido na casa de uma tia, na zona centro-sul aqui da capital amazonense. Ele foi levado à delegacia da mulher e, após a audiência de custódia, deve ser encaminhado para o complexo penitenciário Anísio Jobim, aqui no Amazonas. De acordo ainda com a Justiça, a prisão preventiva é decretada como garantia da ordem pública quando há provas suficientes da autoria de crimes. Ele deve permanecer preso até o julgamento. A mulher e o filho pequeno estão em um abrigo recebendo assistência especializada. Só para finalizar, para as autoridades locais, a exposição de casos como esse incentivam outras vítimas a denunciarem sobre questões semelhantes. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, só em janeiro e fevereiro deste ano foram 1.781 casos de violência contra a mulher. No mesmo período de 2022, foram 1.520 casos, o que representa um aumento de 17% nesse tipo de crime. Volto com você, Marcele. A Justiça do Ceará condenou um homem acusado de matar o namorado da ex-companheira em Fortaleza. A Aline Oliveira tem mais detalhes. Carlos Hilder Feitosa de Oliveira foi condenado a 15 anos e 9 meses de prisão por ter matado o namorado da ex-companheira. Esse crime aconteceu em novembro de 2020 em um bar aqui em Fortaleza. A vítima foi Dione de Moura Araújo, que era assessor jurídico do Ministério Público do Estado do Ceará. As investigações mostraram que o acusado acompanhava a rotina da ex-companheira e do namorado dela por meio das redes sociais para saber os locais que eles frequentavam. No dia do crime, ele foi até um bar onde o casal estava e deu várias facadas em Dione. Uma delas atingiu o pescoço. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Carlos Hilder Feitosa tentou fugir, mas acabou preso em flagrante por policiais militares. Ele já tinha antecedentes criminais por crime de trânsito e também por porte ilegal de armas de fogo. Agora ele foi condenado por homicídio qualificado com motivo torpe, meio cruel e por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Marcele. Um homem de 60 anos foi preso por tentar fraudar a prova do Detran em Belo Horizonte. O Júlio César Santos conta que ele foi flagrado usando um ponto eletrônico. O idoso, identificado como Ari Marques Lisboa, de 60 anos, fazia a prova de legislação na unidade de atendimento integrado que fica aqui no centro de Belo Horizonte. Faltavam 3 questões quando o aplicador descobriu que ele usava um ponto eletrônico. A polícia foi chamada. O idoso confessou que recebeu a proposta de uma autoescola que fica na cidade de Bonfim, a cerca de 90 quilômetros de Belo Horizonte. Disse que pagou R$ 3.500 para ter acesso às respostas por meio de ponto eletrônico. A professora de legislação da autoescola também foi presa aqui no centro de Belo Horizonte. O idoso e a mulher foram levados para a delegacia. O Detran abriu um processo administrativo para apurar a tentativa de fraude. Caso seja confirmada, a autoescola e os funcionários podem ser descredenciados. Júlio César Santos, para o Brasil TV. A seguir, 2 crianças morrem de dengue no Rio Grande do Sul. Max Correia. O Rio Grande do Sul já registra 20 mortes por dengue, Marcele. E o segundo caso entre crianças com óbito no estado. Brasil TV está de volta falando sobre o Cerrado. Um dos principais biomas do Brasil registrou uma área recorde com alertas de desmatamento em abril. Veja com José Aymar. Oi, Marcele. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e está presente em 14 estados e no Distrito Federal. O DT, que é o sistema do INPE que mede o desmatamento em tempo real e emite alertas para as autoridades planejarem ações de combate, apontou que a área sob alerta de desmatamento chegou a 709 quilômetros quadrados até o dia 27 de abril. Esse é o maior número para o mês desde o início dessa medição do INPE em 2019. Recorde também no acumulado do ano. São 2.133 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento de janeiro até abril. Número muito maior do que nos anos anteriores.
O estado onde o cerrado mais sofreu com a ação do homem neste ano foi a Bahia, onde a área sob alerta de desmatamento chegou a 758 quilômetros, seguido pelo Maranhão e pelo Tocantins. O que preocupa os especialistas é que esse aumento do desmatamento pode gerar impacto também em outros biomas, como a Amazônia e o Pantanal, porque todos eles estão interligados. Marcele. Um adolescente de 17 anos morreu eletrocutado durante a forte chuva que atingiu Curitiba. Os detalhes com Vitor Hugo Bittencourt. De acordo com testemunhas, o adolescente morreu durante o alagamento nesta rua, em um bairro da Zona Sul de Curitiba. Matheus Lima, de 17 anos, teria levado um choque ao tocar em um ferro que estaria próximo da fiação elétrica, isso de acordo com a família da vítima. Ele teria ido a um estabelecimento comercial próximo da casa de parentes, onde estava ficando há alguns dias, para pedir ajuda na retirada dos móveis do local durante o alagamento. A montagem é muito grande. Eu tive um filho, né? Minha filha era tudo para mim. A família do adolescente providenciou a liberação do corpo no Instituto Médico Legal de Curitiba ao longo da sexta-feira. Uma estação do CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, em um bairro próximo da região onde a morte do rapaz aconteceu, registrou quase 40 milímetros de acumulado de chuva durante 1 hora na noite de quinta-feira. A gente fala agora do combate à dengue. O Rio Grande do Sul chegou a 20 mortes pela doença. O Max Correia tem os detalhes. Com mais uma morte confirmada hoje pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o Rio Grande do Sul registra 20 mortes por dengue neste ano. O caso trata-se de um menino de 4 anos com doença pré-existente, morador de Lajeado, no interior gaúcho. Esse é o segundo caso com morte entre crianças no estado, sendo o primeiro entre menores de 10 anos. Até o momento, a faixa etária com o maior número de mortes é a dos idosos, que correspondem a 60% dos óbitos. Neste ano, o Rio Grande do Sul já registra 11.394 casos confirmados da doença. A Secretaria Estadual da Saúde reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas. Volto com você, Marcele. E o estado da Paraíba registrou a primeira morte por dengue neste ano. Silvia Torres. A morte foi registrada no município de Souza, no sertão paraibano. A vítima é uma criança de 1 ano e 10 meses. Essa morte aconteceu no mês de abril e foi a primeira morte oficialmente registrada por dengue, de acordo com informações da Secretaria Estadual da Saúde. Outras mortes também estão sendo investigadas, 2 em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, e 1 em Baraúnas, no agreste da Paraíba. Ainda de acordo com informações da Secretaria Estadual da Saúde, são quase 2.000 registros de pessoas com dengue aqui no estado até agora. Há uma morte que também está sendo investigada por chikungunya aqui no estado. É com você, Marcele. Anápolis, no estado de Goiás, recebe neste fim de semana uma exposição agropecuária. Wesley Almeida conta pra gente. Olá, amigos do Brasil TV. A exposição agropecuária de Anápolis continua movimentando a cidade. A expectativa dos organizadores do evento é de que a feira movimente mais de 15 milhões de reais em negociações fechadas. Aqui, o produtor tem a oportunidade de comprar novos maquinários e o pecuarista de comprar animais de ponta e também conhecer as tendências de mercado. Além da negociação, a feira também tem um circuito de rodeio, que acontece todas as noites, onde os peões desafiam os touros de mais de 1 tonelada. Tem também shows. Hoje, o palco da Expoana recebe o cantor Eduardo Costa. E amanhã, o grupo Bonde do Forró. Tem também diversão para a criançada, com um parque de diversões e uma novidade desse ano, a Mini Fazendinha. O evento vai até amanhã. Volto ao estúdio do Brasil TV. E estamos ainda no começo de maio, mas já tem festa junina neste fim de semana em Aracaju. O Rafael Carvalho mostra tudo pra gente. Oi, Marcele. Tradicionalmente, as festas juninas no Nordeste já começam em maio. O forrozeiro tem pressa. E a festa que abre a temporada acontece amanhã.
o Forrozão. Serão mais de 12 horas com muito forró. Entre as atrações, Calcinha Preta, Adelmário Coelho, Luan Estilizado, Cavaleiros do Forró e Batista Lima. É a 38ª edição do Forrozão. A festa acontece na Praça dos Mercados Centrais, bem no centro de Aracaju. Os shows, que reúnem os diferentes gostos musicais, começam às 6 da tarde e vão até às 6 da manhã. É isso, Marcelo. Sergipe já está em festa e até o fim de junho. Haja energia, viu? Maravilha! O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. E logo depois, gente, tem o último capítulo de Travessia, hein? Não perca. Boa noite, bom fim de semana.